Olá, boa tarde. Muito obrigado você que está sintonizado na 107 FM, a serviço da vida e da cidadania. Eu sou Paulo Tadeu e apresento o programa Informe Popular de segunda a sexta-feira aqui pela nossa Monte Roraima. O programa Informe Popular de hoje, dia 13 de fevereiro de 2019, traz na entrevista alternativa a participação do historiador, funcionário público, professor Fábio Almeida. Ele que nas últimas eleições para governo do estado disputou essa vaga aí para governador, e hoje o Fábio é o nosso entrevistado. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele. Ele vai falar sobre uma análise de conjuntura a nível nacional, a nível local, e passar alguns informes aí para a população aqui do estado de Roraima, para o Brasil e o mundo, acompanhando também através da nossa web rádio www.monteroraimafm.com.br. E o programa Informe Popular já começa passando aqui as notícias do dia com o nosso repórter DJ Lenz. Olá, eu sou DJ Lenz, hoje é quarta-feira, 13 de fevereiro, e está no ar o Notícias do Dia, aqui no Informe Popular. Ajuda humanitária. A intenção de João Guaidó é construir centros em Roraima. Prefeitura de Boa Vista. Parlamentares do estado não confirmam pré-candidaturas. Os deputados federais Jonathan de Jesus, Haroldo Catedral e Sherida falaram em foco nas atividades em Brasília. Clima crítico. Focos de queimadas ainda estão dentro da normalidade. O coordenador da Defesa Civil explica que a situação é crítica por ainda não ter chuvas neste mês. Com esse cenário, a possibilidade de uma queima se tornar um incêndio de grandes proporções é alta. Estacionamento rotativo. Decisão judicial suspende implantação da Zona Azul. Suspensão foi determinada pelo juiz Luiz Alberto Moraes Júnior, da primeira vara da Fazenda Pública, em atendimento a uma ação popular do vereador professor Linoberg. Containers da Prefeitura. Ministério Público afirma que vai acompanhar a construção de salas de aula. Fiscalização será redobrada por conta do incidente ocorrido no Clube do Flamengo, onde 10 pessoas morreram por incêndio em um módulo habitacional de container. O Ministério Público Estadual informou ontem que vai acompanhar as obras da Prefeitura de Boa Vista, que visa a implantação de salas de aula da rede municipal de ensino através de módulos habitacionais formados por containers. A preocupação redobrada se deve à recente tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, onde 10 pessoas, entre jovens, atletas e funcionários do Clube do Flamengo, morreram após o incêndio no local. E também se tratava de um módulo habitacional formado por containers. Sobre a situação em Roraima, a Promotoria da Justiça de Defesa da Educação do Ministério Público de Roraima deixou claro que não recebeu denúncia em relação à utilização de módulos como salas de aula para uso provisório, a fim de atender a demanda da rede municipal de ensino. Porém, a Promotoria da Justiça afirmou que tem ciência do caso e acompanhará a construção das salas, para que seja garantida a segurança dos alunos. Havendo irregularidades, o Ministério Público de Roraima adotará as medidas necessárias, ressaltou o órgão. Para ficar bem informado, acesse o site www.informepopular.com. Para sugestões de pauta, envie um WhatsApp para o número 991561353 ou um e-mail para jornalismoinformepopular@gmail.com. Eu sou DJ Lenz e essas foram as notícias do dia desta quarta-feira, 13 de fevereiro, aqui no Informe Popular. Em Boa Vista, 12h41. 107 FM. 107 FM. Sempre ao seu lado. Ei, sabe o que é trabalho legal? Escute essa história. Fala, mano, vamos pro cinema amanhã? Fala, doido. Pô, não vai dar, olha. Amanhã eu vou estar no trampo. Tu tá doido, cara? Falaram na TV que é proibido o trabalho de criança e adolescente. Mas tu tá por fora mesmo. O trabalho é proibido para menores de 14 anos de idade. É mesmo, cara? A partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar na condição de aprendiz. E pode qualquer trabalho? Aí não, né, mano? É proibido o trabalho noturno, perigoso e pesado. Pô, prejudica a saúde. E como eu faço pra saber mais disso? Tu pode ver no Estatuto da Criança e do Adolescente e te informar no Juizado da Infância e da Juventude. Só, maluco! Valeu, vou correr atrás. Tchau! Trabalho legal é aquele que respeita os direitos do adolescente. Empresário, abrace essa causa.
Acompanhe pela FM Monte Roraima a Santa Missa. Todos os domingos, às 7h30 da manhã, direto da comunidade Menino Jesus, na Avenida Ataíde Teve, no bairro Messejana. Vacinar seu filho é um ato de amor, sabia? Claro, você estará protegendo a criança ou o adolescente de doenças que podem ser evitadas, como, por exemplo, paralisia infantil, sarampo e tuberculose. Procure uma unidade de saúde e atualize sua caderneta para prevenir mais de 20 tipos de doenças que podem levar à morte. As vacinas são seguras. Não dê ouvido a boatos que falam o contrário. Não acredite em tudo que é compartilhado nas redes sociais. Temos que proteger as crianças. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Uma mancha meio avermelhada no braço. Um dia queimei o braço bem na mancha e não senti nada. Isso não é normal, né? Achei melhor ir em uma unidade de saúde e descobri que era hanseníase. Ali mesmo eu já recebi a medicação e comecei o tratamento gratuito. A hanseníase tem cura e quando você começa a tratar, ela deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Saiba mais em saude.gov.br/hanseníase. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você está ouvindo o programa Informe Popular. Acompanhe o nosso programa ao vivo através da página no Facebook. Em Boa Vista, 12h44. Entrevista alternativa. E na entrevista alternativa desta quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019, eu recebo a visita aqui do Fábio Almeida. Fábio, muito obrigado por atender o convite do Informe Popular. Agradeço o convite, gostaria de desejar uma boa tarde a todos os ouvintes e principalmente a toda a produção do programa Informe Popular, que cumpre aí um papel importante na sociedade roraimense. Fábio, hoje pela manhã, quando eu noticiei, sempre logo cedinho eu já divulgo a foto, divulgo quem vai vir na entrevista alternativa, e a gente teve uma repercussão muito grande, né? Quando noticiamos que você viria aqui no nosso programa. E eu fiz uma observação, postei também no grupo do comitê, no grupo de WhatsApp do comitê participa várias pessoas da Universidade Federal, Estadual, e a professora Ana fez até uma observação. Eu não gosto muito porque eu te apresentei como um ativista político, né? Ela fez até uma observação. Eu não gosto muito desse termo ativista político, não. Eu também, particularmente, não gostei, mas eu fiquei assim, como te apresentar, né? E sempre tinha essa dificuldade na eleição passada para governo para te apresentar, né? Porque primeiro tu apresentou só Fábio, né? Isso. E Fábio, quem é o Fábio, né? E depois nós ficamos, como apresentar o Fábio, que é o funcionário público, ele é professor, ele é historiador, e a professora Ana fez essa observação, né, e colocou para reflexão, né? Uhum. E eu jogo essa reflexão para você. Quem é Fábio Almeida? Olha, Fábio Almeida é um cidadão que mora em Roraima, né, desde 1991. Sou historiador, trabalho no Sistema Único de Saúde desde 1999, né, sou um servidor público federal do SUS e milito no movimento social, principalmente, né, junto aos agricultores, né, da reforma agrária, assentados da reforma agrária, né, aos trabalhadores que não possuem teto, ao movimento sindical, onde tive uma atuação forte aí na década de 90. Iniciei minha vida política, Paulo, juntos, né, na época, você no Grêmio da antiga Escola de Formação de Professores, né, e eu lá tentando disputar o DCE da universidade. Ou seja, é uma vida de participação em movimentos, né? Infelizmente, me formei como historiador em 2013, mas como no estado de Roraima há mais de 10 anos nós não temos concurso público para professor, eu não tive a oportunidade de ir atuar como professor dentro da rede estadual.
E você atualmente é funcionário da... Sou funcionário público da Fundação Nacional de Saúde há 21 anos. Ou seja, funcionário da União, né? Da União. E eu já começo a fazer a seguinte pergunta. Agente de saúde pública, agente viu? De saúde pública, agente né? de saúde O que pública. faz um agente de saúde pública? O agente de saúde pública, ele combate as endemias. Ele trabalha com educação em saúde, o combate das endemias, né? Todos os vírus transmitidos aí pelo Aedes aegypti, combate à malária, leishmaniose. Tem um trabalho de promoção da saúde muito forte junto a cada cidadão que por ele é acompanhado. Então, ele tem esse trabalho efetivo de melhoria da qualidade de vida do cidadão, da saúde pública, não como recuperação do seu estado de saúde, mas a saúde pública como uma ação preventiva e de promoção, que é o que nós precisamos tanto no estado de Roraima. E o Fábio Almeida, ele é natural de qual estado? Se é casado? Quantos filhos? Olha, eu sou paraibano, só que cheguei a Roraima com 14 anos de idade e moro desde lá aqui. Então, eu me considero um roraimense, porque minha vida, minha formação toda de adolescente, ela foi dentro do estado de Roraima. Casado, né, com minha querida esposa, e pai de três crianças, né, duas meninas, 2 mulheres e um rapaz, sendo uma delas, né, a minha filha do meio, a Liz, uma criança, né, uma moça portadora, né, de deficiência, déficit global cognitivo. Fábio, você é funcionário da União e diante de todas essas propostas que nós estamos vendo agora com esse novo parlamento, que não é a proposta de agora, a proposta antiga. Tivemos aí a reforma trabalhista, agora essa proposta da reforma da Previdência. Eu queria que você fizesse um breve comentário sobre o que foi e o que está sendo essa questão toda da reforma trabalhista, o que está acontecendo realmente, né? Porque muita gente não sabe, mas muita gente pensa que ainda nós não estamos vivenciando a reforma trabalhista. Estive conversando com Fabiano Xavier, da UGT, ele falou que foi numa palestra, muita gente não sabe que ainda está vivenciando a reforma trabalhista. E queria que tu fizesse também uma ponderação sobre essa questão da proposta que vem aí, ninguém sabe ainda, né? São uma coisa assim meio escondida, mas que está aparecendo aos poucos, essa proposta do governo federal no que diz respeito à reforma da Previdência. Paulo, a reforma trabalhista está aí, né? Nós devemos ter agora um aumento das formas precárias de contratação, tanto da questão do trabalho intermitente, quanto do autônomo exclusivo, né? Que é uma figura que essa reforma trabalhista criou. Ou seja, o intuito da reforma foi retirar direitos, né? Que vem agora sendo defendido novamente pelo atual governo, quando diz que quer propor ao jovem do Brasil, ao jovem brasileiro, ele poder escolher se vai querer ser empregado com 13º e férias ou sem 13º e férias. Ou seja, como se o trabalhador tivesse direito de escolher quando ele chega procurando um emprego junto a algum patrão. Mas o principal objetivo da reforma trabalhista que o Temer fez foi inibir o direito do trabalhador em ir à justiça procurar o seu direito. Porque como funcionava até a reforma que foi feita pelo governo Temer? Se você trabalhava, era imposto que você trabalhasse além da sua hora de trabalho, e você não recebia por isso, você ia na justiça, entrava com o processo, o patrão precisava provar que não, que você trabalhou a mais, mas ele lhe pagou. E isso encerrava o processo. Caso contrário, o patrão era obrigado a lhe pagar. Hoje, para você entrar na justiça, quem tem que provar é você, e não o patrão mais. Como é que você vai construir o ônus de prova se toda a base documental da tua vida funcional está na mão do patrão? E se você perder a ação, você paga hoje todas as custas processuais. Nós temos um caso emblemático, que foi o primeiro caso da Justiça do Trabalho após a reforma trabalhista em Minas Gerais, onde um trabalhador sofreu acidente de trabalho, foi afastado por acidente de trabalho e no seu retorno o patrão demitiu um empresário rural em Minas Gerais
E, ao ser demitido, ele entrou na Justiça do Trabalho considerando perseguição, né? Porque não tem motivo para demissão. E aí a Justiça do Trabalho deu ganho de causa ao patrão e o rapaz foi condenado a pagar R$ 8.700. Quando trabalhava, recebia um salário mínimo que, descontado o INSS, dava aí quase R$ 900. Então, nós vivemos um momento de retirada de direitos da classe trabalhadora, que vai ser ampliada com a reforma trabalhista. Com a reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência que está sendo proposta aí, pelo que já vazou, nós temos algumas situações delicadas. Primeiro, a imposição de 65 anos para se aposentar. Então, não adianta, você tem que ter 65 anos. Mesmo que você tenha os 40 anos que eles estão querendo de contribuição, se não tiver 65, não se aposenta. E isso para homem e para mulheres. Nós sabemos aí que as mulheres têm uma política de jornada de trabalho bem maior do que a do homem. Né? Uma coisa que a gente precisa vencer socialmente no Estado brasileiro. Mas 65 anos, 40 anos de contribuição. Ou seja, nós vamos ampliar. Hoje, Paulo, existe um estudo do IPEA que coloca o seguinte, que o jovem brasileiro hoje ele está entrando no mercado de trabalho com a média de idade de 28 anos de idade. É a média em que as pessoas, os jovens, estão conseguindo se empregar no Brasil. Com essa reforma do jeito que deve ser apresentada pelo novo governo, 65 anos de idade, mais 40 anos de contribuição, já há alguns estudos que dizem que isso pode se elevar para 36 anos de idade, a idade média de entrada no mercado de trabalho. Ou seja, 36 anos de idade, a idade média, mais 40 de contribuição que eles querem exigir, você vai estar com 76 anos trabalhando. Isso é inadmissível, né, para um cidadão, né, partindo de uma perspectiva equivocada, que é a perspectiva que eles estão usando como discurso, que é sobrevida. A média de vida brasileira hoje é de 65 anos de idade, no Brasil inteiro, a expectativa de vida. Só que eles estão trabalhando com a expectativa de sobrevida após 65 anos. Aí estão dizendo que o seguinte, a expectativa de sobrevida é 18 anos. E isso é muito para a Previdência pagar a um aposentado. Como que é muito se eu contribuo com 35? Porque hoje todo mundo já contribui com 35 anos. Para você se aposentar, você tem que ter contribuição de 35 anos no serviço público obrigatoriamente. Na iniciativa privada, você pode se aposentar proporcionalmente, né? A partir dos 15 anos de contribuição, você pode se aposentar. O que eles querem aumentar para 20, né? De 15 para 20. Agora, Fábio, uma pergunta. Né? Gostaria que você fizesse uma breve análise também dos quase 45 dias de governo, tanto do presidente eleito Bolsonaro, quanto do governador eleito Denário. Olha, é um governo que, nacionalmente, do Bolsonaro, pautado na retirada de direitos e ataques seríssimos a políticas públicas, políticas de Estado. Por exemplo, a nota técnica recente do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, que abre a possibilidade de tratamento por eletrochoque em pessoas portadoras de deficiências mentais, é um retrocesso imenso. Abre o retorno de manicômios. Quando nós tivemos nos últimos 30 anos um trabalho imenso da sociedade brasileira que construiu uma política adequada de saúde mental. Por exemplo, um retrocesso claro. O fim do Conselho Nacional de Alimentação. Nós temos num país onde milhões e milhões de pessoas passam fome e o governo Bolsonaro extinguiu o Conselho. Como se não é demonstrando que não é uma prioridade você combater a miserabilidade que existe dentro do nosso país. O ataque direto às populações indígenas, né? Tirando papel da FUNAI, transferindo responsabilidades de demarcação para dentro do Ministério da Agricultura, onde está sendo coordenada pela Confederação Nacional da Agricultura, que tem um posicionamento claro contra demarcações, mas não foi só a demarcação, eles levaram para lá também
a liberação de licenciamento ambiental dentro das áreas indígenas e quilombolas. Ou seja, quem vai licenciar, autorizar a utilização de áreas indígenas e quilombolas para exploração comercial são os agricultores, que estão doidos para ir para lá plantar soja. E o governo denário local, nós temos um governo perdido. Governo perdido que não sabe para onde apontar, com um discurso falacioso à população, considerando uma dívida bruta do Estado de perto de 6 bilhões como uma dívida que tem que se pagar nesse ano. Tem que se pagar esse ano, isso não é uma realidade. A dívida que nós temos que pagar esse ano é uma outra bem menor. Um governo não dá para pagar nesse ano uns 6 bilhões. É um governo que não aponta caminhos, né? Um governo que não combate o principal gargalo de gasto de recursos públicos dentro de Roraima, que é a questão dos cargos comissionados. Nós temos aí mais de 4 mil cargos comissionados nomeados por esse governo. Um governo que fala numa reforma fiscal, mas que não diz o que é reforma fiscal, que fala numa reforma administrativa, mas que não apresenta essa reforma administrativa à sociedade roraimense, e um governo que teve, Paulo, o orçamento de 2019 em sua mão. Porque ao final de novembro, os deputados estaduais derrubaram um veto da Sueli e imporam a obrigatoriedade de que no orçamento do Estado de Roraima você tem que ter 2% direcionado a emendas parlamentares, obrigatoriamente. Como a proposta orçamentária da Sueli não tinha previsto isso, o orçamento foi devolvido. À época, o deputado Sampaio era o relator do orçamento. E logo depois, no dia 10 de dezembro, o Denário assume o governo do Estado, né, que dá aí 62 dias, né, de trabalho deste governo. Então, o que ocorre? Ele teve a oportunidade de elaborar o orçamento. O que faz o incompetente governo do PSL dentro do Estado de Roraima? Manda para a Assembleia Legislativa o orçamento que a Sueli tinha elaborado. Ou seja, se ele vai à imprensa, se ele vai junto à sociedade dizer que o governo da Sueli era um fracasso, como é que ele mantém o orçamento que foi elaborado por esse governo que era incompetente e fracassado? Então, é um governo que não tem demonstrado nenhuma proposta clara. Nós vemos a falta de planejamento no início do ano letivo, aonde nós estamos, Paulo, hoje são 13, não é isso? 13 de fevereiro, nós não temos ainda perspectiva de transporte escolar para os nossos jovens da rede de educação. Nós temos aí um problema seríssimo que foi, mesmo com decisão judicial, o cancelamento do concurso da Polícia Civil, sob o argumento de que não há recurso. Não há recurso, Paulo, sabe por quê? Porque no gabinete civil já vão com quase 200 cargos comissionados indicados por esse governador. Se nós cortarmos os cargos comissionados que servem para agradar interesses de apoiadores financeiros e políticos do governo, nós temos recursos sim para fazer os concursos necessários. Se nós deixarmos de indicar para os cargos de gestão pública, cargos comissionados extra servidores concursados, e passarmos a indicar servidores concursados, nós vamos ter recursos sim para realizarmos os concursos necessários. Então, nós precisamos efetivamente reordenar o Estado. Agora, nós temos que abrir para o debate público. Nós temos hoje um orçamento de 2019 que é segredo de Estado, que o governo do Estado não disponibiliza esse orçamento, né? Vale-se dizer que o portal da transparência até ontem ainda estava sem ser acessado pela população do Estado de Roraima. A Assembleia não disponibiliza o orçamento. Está sendo discutido uma lei de fiscal, de ajuste fiscal, aonde, Paulo, os discursos feitos tanto pelo governador quanto pelo presidente da Assembleia Legislativa deixam claro que o foco é atingir os servidores públicos efetivos do Estado, porque eles estão colocando que o Estado criou esse problema orçamentário em virtude dos planos de cargos e salários. E isso não é a realidade.
Quando você pega um orçamento da Assembleia Legislativa que chega a quase 10% do orçamento total do estado de Roraima, demonstra muito claramente de que o problema não são os planos de cargos e salários, e sim a falta de controle administrativo que o estado de Roraima tem hoje na gestão de recursos públicos. E diante de todo esse quadro, o que a população deve fazer, o que os movimentos populares devem fazer, precisam fazer, diante desse quadro caótico que você apresentou, sobre uma análise de conjuntura rápida a nível nacional e a nível local? Olha, eu acredito que a classe trabalhadora, as entidades representantes das classes trabalhadoras, os movimentos sociais, devem se unir em torno de movimentos unificados e discutir uma pauta clara. O que é que nós queremos? Nós queremos, a população de Roraima anseia o quê? Anseia 3 coisas que são básicas. Primeiro, uma saúde pública de qualidade, e dinheiro tem. Nós temos quase 700 milhões em orçamento para a saúde do Estado. Uma educação pública que permita ao seu filho ter uma boa formação e um bom tratamento dentro dessas escolas, o que hoje não dá, porque aí são mais de 10 anos de abandono, e emprego, que nós temos hoje uma população desempregada. E termos canais efetivos de participação nessas instâncias de governo. Ao contrário do governo, o governo daqui de Roraima, Paulo, ao invés de nomear e de fortalecer um conselho que garanta a participação da sociedade, nomeou em janeiro um conselho de empresários. São 10 empresários que foram nomeados como conselheiros de Estado, ligados à Casa Civil, para discutir os problemas de Roraima. Então, nós precisamos cada vez mais unificar a luta da classe trabalhadora em torno de um Estado que seja democrático, que seja includente, que respeite as diferenças. Hoje nós teremos aí sendo debatido, que é uma vergonha para o legislativo brasileiro, o judiciário debatendo se homofobia é crime ou não. Eu acho que isso é um retrocesso. Qualquer crime contra o direito do cidadão viver como ele acredita ser o correto para ele é crime. Não tem que estar sendo discutido no país. Agora, essa unidade, ela precisa ser forjada urgentemente para que nós possamos garantir a resistência das lutas populares, das lutas da classe trabalhadora, seja do campo, da cidade, indígena ou não indígena. Só dessa forma nós vamos poder barrar os ataques que se desenham à realidade da sociedade roraimense brasileira. Você que sintonizou agora a 107 FM, estou conversando com o historiador Fábio Almeida, ele que está aqui no programa, ocupando esse espaço hoje na entrevista alternativa. Você pode interagir conosco mandando uma mensagem para 991561353, assistindo também ao vivo através do nosso Facebook Paulo Tadeu Neves. Nós vamos compartilhar depois essa entrevista, juntamente através da nossa página do Informe Popular. Vamos também compartilhar nos grupos de WhatsApp e dizer, que se alguém ou se uma organização ou organismo se sentiu querendo fazer uso da palavra para poder fazer alguma consideração, é só entrar em contato com a nossa produção, que vamos abrir aqui o espaço no 991561353, nosso programa Informe Popular. Fábio, eu estou recebendo aqui alô das pessoas, que está assistindo a Ellen Tales, o José Milton, o Klinger, Kojak, Thelma Cunha também, Luciene, José Oliveira, Caio, Gilberto, Bruno, quem mais? Carlos Augusto, Irmânio, Renata, que estão assistindo o nosso programa através do Paulo Tadeu Neves, Jeremias, aí se mandou uma mensagem, quero fazer uma denúncia, é só mandar uma mensagem para o 991561353. Tem também uma pergunta aqui do Lindomar Neves, perguntando aí, manda um abraço para esse carequinha aí, que se for candidato a prefeito, ele pode contar com o meu voto. Fábio, as eleições ano que vem, você teve quantos votos para governador do estado? Foram 11.400 e poucos votos. E uma votação expressiva, de um trabalho de militância. E diante desse quadro aí, existe alguma perspectiva para 2020? Ano que vem, eleição para vereador, para prefeito. Nós não podemos antecipar aqui o processo de discussão, mas
O que está se discutindo? Fábio Almeida é um possível pré-candidato a prefeito de Boa Vista? Paulo, eu integro uma frente política de partidos, né, que participaram, e movimentos sociais que participaram dessa eleição. Eu representei nessas eleições essa frente. Eu acredito que esse é um debate que precisa ser coletivo, né, mas que a esquerda roraimense deve sim, seja o meu nome ou outro nome, mas nós devemos sim apresentar um nome defendendo o nosso programa e apresentando o nosso programa de que nós almejamos para a cidade de Boa Vista. Fábio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nessa parte do quadro Entrevista Alternativa, eu quero deixar o microfone à tua disposição para as considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer e dizer a todos que é preciso que nós forjemos essa unidade da classe trabalhadora e dos movimentos, né, sociais desse Estado, porque as perspectivas e os ataques, eles são seríssimos, né? O BPC está aí, o governo federal pretende mexer no BPC, o retrocesso da política ambiental que nós estamos tendo nesse país. Para você ter uma ideia, Paulo, o governo Bolsonaro pegou o Serviço Florestal Brasileiro, que trabalha com a proteção de florestas, retirou do Ministério do Meio Ambiente e levou para o Ministério da Agricultura. Sem uma lógica, o Ministério do Meio Ambiente não continua lá, porque o serviço não continua lá. Porque a política ambiental vai ser terrível. E nós vemos aí anunciado recentemente a retomada de projetos do antigo Polo Amazônia, né, da década de 70, da ditadura militar, de intervenções aqui da construção da BR-163, da construção retomada de hidrelétricas na Amazônia. Então, são retrocessos, e só a nossa unidade. E deixar o convite para o evento, né, que nós vamos ter aí da Frente Roraima, Frente Sindical de Lutas, né, e Popular do Estado de Roraima, dia 20, agora de fevereiro, está sendo feito um seminário que deve ser feito no Sindicep, né, confirmado o auditório do Sindicep às 19 horas, onde nós vamos estar debatendo os problemas, as entidades, a CUT, CSP com Lutas, NUMU, dentre outras entidades, debatendo, né, os principais ataques que a sociedade brasileira vem sofrendo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Monte Roraima, do programa Informe Popular, e estamos à disposição para juntos podermos encontrar um caminho que garanta uma melhor qualidade de vida a cada um de nós roraimenses. Obrigado, Fábio. Obrigado também às pessoas que estão mandando mensagem no 991561353. Professor Haroldo, um grande abraço para você. E se você quiser fazer parte do sorteio do nosso grupo Só Sorteios, é só mandar 991561353. Sexta-feira nós vamos ter sorteios, alguns brindes, né, surpresas. Vamos ter aí entre eles vamos ter jarro decorativo da Arte Pré-Moldados, que funciona ali na Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Um grande abraço para você. Wanda, o que acha, Wanda, de a gente fazer um sorteio de cactos? Os cactos são lindos ali na Arte Pré-Moldados. Cactos maravilhosos mesmo, entendeu? Inclusive vou passar hoje para poder comprar um lá, tá? Comprar um para mim e vou passar lá, tá, Wanda? Um abraço para você. A AgroSatélite também vai estar sorteando ração para os cães. A gente tem um programa especial aqui, um quadro só para divulgar a adoção de cães, gatos, né? A AgroSatélite, que fica ali na Avenida Dom Aparecido. Um grande abraço para vocês aí da AgroSatélite. Pessoal da Roda de Prosa, espero vocês na sexta-feira. Um abraço aí, Catarina Ribeiro, todo o pessoal da Roda de Prosa. E sexta-feira nós vamos ter também aqui no programa Neubel Shoa, que vai fazer a sua divulgação aí, o que vai contar o que aconteceu aí quinta-feira ele lança o projeto, um verão aí, né? Vai sendo um babazinho, né? E a gente vai repercutir na sexta-feira. Um grande abraço aos nossos parceiros do site do Informe Popular, www.informepopular.com, pessoal do Sindicep, Sinjopé, GT, Sinté, Estil, Unidade Classista, o JC, a SOE, CESDUF, Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente e outras organizações, movimentos que estão aderindo ao projeto do Informe Popular. Não esquecendo que o nosso WhatsApp é o 991561353, o nosso e-mail jornalismoinformepopular@gmail.com. Nós apresentamos o programa Informe Popular de segunda a sexta-feira, sempre a partir de 12h30, aqui na nossa rádio FM Monte Roraima 107,9. Trabalhei hoje com a participação de Geilton Torreias. Voltamos amanhã com mais um programa Informe Popular, na apresentação desse amigo de vocês, Paulo Tadeu, desejando a todos vocês uma boa tarde.
Você ouviu o programa Informe Popular. Jornalismo, movimento e cultura popular. Até o próximo programa.